A queda de Adoni-Bezeque, o Deus que julga com justiça. A história de Adoni-Bezeque acontece em um dos períodos mais instáveis da história de Israel. O livro de Juízes se inicia com uma frase carregada de significado. Depois da morte de Josué. Não havia rei em Israel. O povo agora precisava aprender a caminhar em obediência direta a Deus, sem a liderança do grande conquistador da terra prometida. Era um tempo de transição, um tempo em que cada batalha revelaria não apenas força militar, mas a justiça e o caráter de Deus. É nesse cenário que surge o nome de Adoni-Bezeque, um governante cananeu cuja história, embora breve, ecoa como um poderoso aviso espiritual. Quem era Adoni-Bezeque? O nome Adoni-Bezeque significa literalmente Senhor de Bezeque. Bezeque era uma região estratégica na terra de Canaã, provavelmente localizada em uma rota militar importante. Adoni-Bezeque não era um rei qualquer. Ele era um líder dominante, temido, experiente em guerras e conhecido por sua crueldade. Ele mesmo faz uma confissão impressionante. 70 reis, tendo os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Isso revela muito sobre quem ele era. Na cultura antiga, cortar os polegares das mãos e dos pés de um rei derrotado tinha um significado claro. O polegar da mão era essencial para segurar armas. O polegar do pé era vital para equilíbrio em batalha. Sem eles, um guerreiro jamais lutaria novamente. Adoni-Bezeque não apenas vencia reis, ele os humilhava, os reduzia à miséria, obrigando-os a viver como restos humanos, sobrevivendo de migalhas. Era poder sem misericórdia, autoridade sem compaixão, orgulho sustentado pela violência. A batalha começa. Judá sobe primeiro. Após a morte de Josué, os filhos de Israel perguntam ao Senhor: quem de nós subirá primeiro contra os cananeus? E Deus responde claramente: Judá subirá. Nada acontece por acaso nesse texto. Judá era a tribo da promessa messiânica, a tribo da liderança, a tribo da qual viria o cetro. Judá chama Simeão, seu irmão, para lutar junto. Eles marcham não confiando apenas em espadas, mas na direção clara de Deus. E o texto é direto. E o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. A vitória não é atribuída à estratégia humana, mas à ação soberana de Deus, a fuga do poderoso. No meio da batalha, Adoni-Bezeque foge. O homem que fez reis comerem migalhas agora corre pela própria vida. O dominador agora é dominado. O temido agora é perseguido. Israel o alcança. E então acontece algo que ecoa como um espelho da própria história de Adoni-Bezeque. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Não é vingança cega, não é crueldade gratuita, é justiça retributiva, exatamente como ele mesmo reconhece. A confissão que arrepia a alma. Talvez o momento mais impactante dessa narrativa seja a confissão de Adoni-Bezeque. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Essas palavras não saem da boca de um profeta. Saem da boca de um rei pagão. Mesmo sem conhecer a lei de Moisés, confesso que cortei os dedos dos 70 reis quando o meu dedo polegar foi arrancado também. Deus é justo. Essa frase carrega um peso teológico profundo. Ela revela que o julgamento de Deus não é arbitrário. Ele responde aos atos humanos com perfeita justiça. Adoni-Bezeque entende, tarde demais, que o poder que ele exerceu sem temor agora retorna sobre ele. Jerusalém, o fim de um senhor Israel, leva Adoni-Bezeque para Jerusalém. Naquele tempo, Jerusalém ainda não era a capital gloriosa de Davi. Era uma cidade disputada, marcada por conflitos, símbolo de domínio e poder. E ali, o texto encerra de forma solene e silenciosa. E morreu ali, sem discursos finais, sem honra, sem legado. O homem que se chamava Senhor morre como qualquer outro. Lições espirituais profundas.
Essa história curta carrega verdades eternas. Nenhum poder humano é absoluto. Reis caem, governantes passam. Só Deus permanece soberano. A justiça de Deus pode tardar, mas nunca falha. Durante anos, Adoni-Bezeque parecia invencível, mas o acerto de contas chegou. O próprio pecador reconhece a justiça divina. Confesso que cortei Mesmo os sem dedos dos aliança com 70 Deus, reis ele quando o meu admite, dedo polegar foi assim como arrancado fiz, também. Assim Deus me retribuiu. Deus usa nações, tempos e circunstâncias para cumprir seus propósitos. Judá não age por acaso. Deus dirige cada passo. Depois da morte de Josué, Israel entrou em um tempo decisivo. Não havia rei. Não havia um líder nacional. Cada tribo precisava aprender a viver sob a direção direta do Senhor. Era um período em que a obediência definiria o futuro do povo. Diante desse novo cenário, os filhos de Israel fizeram a pergunta certa: quem de nós subirá primeiro contra os cananeus? Eles não agiram por impulso, buscaram a orientação de Deus. E a resposta foi clara: Judá subirá. Judá, a tribo da liderança, da promessa e do futuro messiânico, não marcha sozinha. Ela chama Simeão, mostrando que a conquista da terra exigia unidade e dependência mútua. Mais do que estratégia militar, aquela batalha seria um ato de obediência. O confronto acontece em Bezeque, uma região estratégica dominada por um homem conhecido como Adoni-Bezeque, cujo nome significa Senhor de Bezeque. Ele não era um rei comum. Era um governante temido, experiente em guerras e conhecido por sua brutalidade. O próprio Adoni-Bezeque revela sua história. 70 reis, tendo os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. No mundo antigo, isso significava mais do que punição física. Sem os polegares, um guerreiro não podia lutar nem se manter firme em batalha. Aqueles reis não foram apenas derrotados, foram humilhados, reduzidos a símbolos vivos da vitória cruel de Adoni-Bezeque. Seu poder era sustentado pelo medo e pela desumanização do outro. Mas o texto bíblico lhe faz uma afirmação decisiva: e o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. A vitória não nasce da força de Judá, ela vem da soberania de Deus. Aquele confronto não era apenas uma guerra entre homens, mas um momento de juízo divino dentro da história. Adoni-Bezeque foge. O homem que fez reis rastejarem agora corre pela própria vida, mas ele é alcançado. Então, acontece algo que muda completamente o sentido da narrativa. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Não é exagero, não é vingança descontrolada, é justiça proporcional. E o momento mais impactante vem da boca do próprio rei derrotado. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Essa confissão é extraordinária. Adoni-Bezeque não acusa Israel, não culpa o acaso. Ele reconhece que Deus é justo e que sua punição corresponde exatamente aos seus atos. Mesmo sem conhecer a lei, ele entende que há um Deus que governa a história e retribui cada ação humana. Ele é levado para Jerusalém, uma cidade ainda em disputa, símbolo de poder e domínio naquela época. E ali, o texto encerra de forma simples e solene: e morreu ali, sem glória, sem honra, sem legado. O homem que se chamava Senhor termina como todos os homens, limitado, mortal e julgado. Resumo: extraordinário. A mensagem final. A história de Adoni-Bezeque nos ensina que nenhum poder humano é absoluto. Reis sobem e caem, impérios surgem e desaparecem, mas a justiça de Deus permanece. Ela nos lembra que o mal pode prosperar por um tempo, mas nunca escapa do olhar divino. Cada ato, cada abuso e cada injustiça será, no tempo certo, confrontado. Adoni-Bezeque
descobriu tarde demais que o poder sem temor a Deus se transforma em tirania e que a própria história do opressor pode se tornar um instrumento do seu juízo. Juízes 1:4-8 não é apenas um relato antigo, é um alerta eterno. Porque o mesmo Deus que julgou em Bezeque continua reinando hoje, justo, soberano e atento. E a pergunta que essa história deixa não é sobre Adoni-Bezeque, é sobre como nós exercemos o poder, a influência e as escolhas que nos foram confiadas. Se essa história falou ao seu coração, se essa palavra trouxe reflexão, temor e entendimento sobre a justiça de Deus, então não guarde isso apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus continua governando a história. Inscreva-se no canal para caminhar conosco por mais estudos bíblicos profundos, fiéis às Escrituras e cheios de propósito. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que fortalece a fé e desperta a consciência espiritual. Aqui nós estudamos a palavra com respeito, profundidade e verdade, porque a Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é viva e atual. Que Deus abençoe sua vida, que Ele te conceda sabedoria, temor e discernimento, e que a justiça do Senhor seja sempre o fundamento das suas escolhas. Até os próximos vídeos.